Só que houve uma corrupção, houve uma quebra, houve um ruído nesse relacionamento, houve uma quebra de aliança já no início. Já no início, quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, revelando sua vontade. O local onde Deus os colocou, a maneira como Deus os criou, a maneira como eles eram, a maneira como tudo era para ser, como estava sendo e parou de ser por causa do pecado, é que você vê que era algo perfeito, era saudável, era maravilhoso. Havia uma harmonia em tudo que Deus fez. Mas o homem pecou, o ser humano pecou, o casal pecou, e esse pecado, ele, mais do que desobediência, ele está relacionado a orgulho, ele está relacionado à autossuficiência. Quando a serpente fala, você pode comer que você vai conhecer o bem e o mal. Quer dizer, aquilo que Deus conhece, você vai conhecer também, você vai ser como Deus. Essa é a raiz, sabe? Muito se fala, quando a gente lê Adão e Eva, quando lê Gênesis, melhor dizendo, se fala de Adão e Eva, muito se fala da desobediência. Mas vamos mais fundo? O que os levou a isso? O que os levou a desobedecer? Por que eles deram ouvidos àquela voz? Essa autossuficiência, que é a perdição do ser humano, de achar que pode ser algo sem Deus, ou que pode ser como Ele. A gente não tem como a gente ser algo sem Ele, ou pelo menos quem Ele quer que a gente seja sem Ele, e nem somos Deus. Essa coisa do ser humano de querer ser Deus, isso já aconteceu com o anjo Lúcifer e também aconteceu com o ser humano. Nós não somos deuses, nós não somos senhores, nós não somos independentes sem Deus. Não somos. Jesus deixou isso bem claro. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, a gente pode sim, por causa da palavra do Espírito Santo, nós somos mudados, somos transformados pela palavra e pelo Espírito Santo. Falando de mudança, o que muda é a palavra de Deus, o Evangelho, que é poderoso, e o Espírito Santo. Quando há essas duas coisas, palavra, quando eu mergulho na palavra e quando eu me rendo a Cristo, o Espírito Santo e a palavra vão fazendo a mudança em mim. A principal mudança é da minha natureza. Essa natureza, desde Adão, ela é mudada por uma nova natureza. Eu me torno uma nova criatura, eu passo a ter uma nova mente, eu passo a ter novos pensamentos. Então, se a gente for falar de melhora, de remendo, se a gente for falar de pequenas melhoras, a gente não... Tem gente melhorando o tempo todo, sem Cristo, sem Espírito Santo, sem palavra. Se for para a gente falar de melhora, agora, nós estamos falando de uma transformação, de uma mudança de mentalidade, de mudança de um interior, mudança de um coração, mudança de caráter. Só a palavra, só Jesus, só o Espírito Santo faz isso. Só Ele. Então nós precisamos... Aí voltando, só para concluir o raciocínio. Por que nós vemos pessoas tendo atitudes boas? Por causa disso, que apesar de tudo somos uma criação de Deus, só que uma criação que precisa mudar. Uma criação que precisa nascer de novo. Uma criação que precisa se reconciliar. E essa reconciliação, desde Adão, o ser humano só tinha quando matava um animal. Na antiga aliança, quando o sangue de um animal era derramado. Na nova aliança, nós temos essa reconciliação com Deus, essa aproximação. E essa aproximação é tamanha
que ele vem habitar em nós, não é do lado, não é na nossa frente, o Espírito Santo habitando em nós. Isso é possível somente por causa do que Cristo fez na cruz, por causa da entrega dela. Ele nos amou primeiro, está escrito. Ele se entregou primeiro a nós. Então, quando nós cremos nisso e também nos rendemos a Ele, e também nos entregamos a Ele, então o Espírito Santo vem nos transformar e mudar a nossa natureza, mudar a nossa mente. Aí nós mudamos. Aí nós começamos a mudar. E também essa mudança não é uma coisa assim, sabe, um estalo e pronto, agora você mudou em tudo, agora você é uma outra. Não é assim. É uma mudança que vai acontecendo. É uma mudança que acontece de forma... Sim, muitas coisas mudam logo por causa da presença do Espírito Santo, mas tem coisas que esse Espírito que agora está habitando em você vai te mudando, vai te moldando, vai transformando você. E aí a gente vai entrar no segundo grupo, que é o da evolução. Já já, porque essa mudança ela acontece na hora e acontece a partir daquela hora. Né? Não é somente na hora. O correto seria a partir daquela hora. A partir daquele momento, você é uma pessoa diferente. A partir daquele momento, você começa a ser mudado. Infelizmente, tem pessoas que depois estacionam. Então, essa mudança, ela meio que dá uma estacionada. E aí a gente vai explicar por que na parte da evolução. Mas essa primeira parte, está claro, gente? O ser humano, ele não muda por si só. E ele precisa de mudança. Ele tem coisas boas, muitos, mesmo sem a presença do Espírito Santo, tem, porque é uma criação de Deus. Mas ele só tem coisas boas, tem como ele ser bom, tem como ele ser parecido com Cristo por conta própria? Não tem. Ele precisa do Espírito Santo e a palavra. Sozinho, ele nunca, jamais vai conseguir. A gente jamais vai conseguir. Então, essa mudança, ela vai se dar com o Espírito Santo e com a palavra, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Porque Cristo é o nosso modelo. Cristo é... Quem mais, gente? A gente pode falar de coragem, a gente pode pensar em vários nomes ao longo da história, até bíblicos, homens corajosos. Mas tem algum exemplo maior de coragem do que Cristo? A gente pode falar de gente humilde. A gente pode falar na Bíblia e ao longo da história de pessoas humildes. Mas existe algum exemplo de humildade maior do que Cristo? A gente pode falar de amor e citar vários nomes, tanto na filosofia, na história, tanto no campo da nossa vida, no cotidiano, na nossa família. Alguém amoroso que a gente conhece. Na Bíblia, a gente pode falar vários nomes de pessoas amorosas, mas eu pergunto, tem algum exemplo de amor maior do que o de Cristo? Não tem nem de coragem, nem de humildade, nem de obediência. A gente pode falar de Jó, que obedecia, a gente pode falar de Noé, que obedecia, mas a Bíblia fala que Jesus obedeceu até a morte, e nele não houve nenhum pecado. E ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Então a gente pode dar vários exemplos de pessoas que foram obedientes, Abraão, mas a gente não vai nunca chegar a alguém que obedeceu como Cristo. Nós nunca vamos ter alguém, um nome, para dar de exemplo de alguém que é parâmetro, que é exemplo, literalmente, como Cristo, de obediência. Nem de coragem, nem de humildade, nem de amor, nem de obediência, nem de nada. Nenhuma virtude, nenhuma característica alguém possua mais do que Cristo possui. Por isso ele é o centro. Por isso ele é o caminho. Por isso ele é a verdade. Por isso não há vida sem ele. Então, por isso a mudança está nele. Sim, outras coisas podem colaborar para a mudança, mas eu estou aqui como pregador do Evangelho. Estou aqui em lives, a gente pode falar de outras coisas que cooperam para mudar, buscar conhecimento, a gente pode entrar na parte emocional, a gente pode dar exemplos de cuidar da saúde, cuidar do emocional, fazer coisas que fazem bem para a sua mente, para a sua saúde emocional, mas isso a gente trata
ou numa palestra, ou numa live. Mas aqui, num culto, como pregando, a gente vai focar no Evangelho. No Evangelho. Então, não há ninguém como Cristo e não há nada como o Evangelho que vai fazer a mudança acontecer. A gente poderia dar aqui uma lista de 10 coisas que ajudam uma pessoa a mudar. Mas não como o Evangelho, não como o Espírito Santo. Não mudar os pensamentos, os sentimentos. Porque nós carregamos crenças, nós carregamos manias, nós carregamos pensamentos da infância, nós carregamos pensamentos e sentimentos que a gente pensa que é nosso, que na verdade são dos nossos pais, que na verdade são dos nossos avós, que na verdade são de pessoas que a gente conviveu na nossa infância, na nossa adolescência. Então a gente vai sempre ter o Evangelho como parâmetro. Vem cá, eu penso assim, mas de acordo com o Evangelho, esse pensamento está correto? Eu sou assim, mas de acordo com o Evangelho. Não, então eu vou buscar a Cristo, vou me render a Cristo, vou mergulhar na palavra para que eu possa mudar nisso. Então, no próximo domingo, nós vamos falar mais a respeito. E para finalizar a parte da mudança, qual é o problema do ser humano? Porque quando eu falo mudança, eu estou pensando em alguém, por exemplo, que está sofrendo, que está confuso. Se você está acompanhando agora essa mensagem, você está sofrendo, você está confusa. Quando eu falo de mudança, eu estou pensando em quem não sabe muito da sua identidade, não sabe quem é, não sabe quem Deus é. Então, essa pessoa precisa de mudança. Mas qual é a mudança que a maioria das pessoas buscam? A mudança externa. A resposta externa. Elas veem a Deus como se ele fosse um balcão e elas fossem ali no balcão para fazer a retirada do que elas desejam. Como se ele fosse ali, como um self-service, que você vai escolhendo, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Como se ele fosse um self-service, ou um garçom, ou um balcão, ou um Aladim da lâmpada, para realizar os seus desejos. Quer dizer, esse pensamento precisa ser mudado. Deus, ele quer abençoar, ele tem bênçãos para dar, Deus tem poder para fazer os milagres que as pessoas precisam, mas as pessoas não vão mudar enquanto não entenderem que a mudança que o Evangelho trata, a mudança que Deus está propondo é a mudança delas. São poucas pessoas que compreendem isso. Que eu vou a Deus, que eu vou ao Evangelho, que o Evangelho vai resolver o maior problema que eu tenho, que não é econômico, que não é o fato de eu estar solteiro, que não é o fato do meu casamento não estar legal, que não é o fato da minha vida econômica estar difícil. Não é, nunca foi, não é, nunca será. Não é esse o problema do ser humano, não é esse os problemas, o problema maior. Não é isso que Deus quer mudar apenas, também, mas o principal, o que as pessoas precisam resolver é a elas mesmas. Bem-aventurado, feliz é a pessoa, graças a Deus, louvado seja Deus pela pessoa que entende o seguinte: Jesus, eu venho aqui porque, primeiro, eu quero te adorar. Primeiro, porque eu nasci para te adorar, porque o Senhor é digno de toda adoração. E segundo, porque eu quero mudar, porque eu preciso mudar. Porque eu não quero mais ser quem eu sou. Porque, na verdade, eu não aguento ser quem eu sou. Porque eu não quero mais ser assim. É essa pessoa que vai se entregar a Cristo e que Cristo vai mudar. Só que não é assim que muitos chegam a Cristo. Na cabeça de muitos não está assim: eu vim aqui te adorar ou eu vim aqui mudar para te agradar. Na cabeça de muitos está: eu vim aqui porque eu quero isso. Eu vim aqui porque eu preciso disso. Eu vim aqui. Não, e me adorar, não é muito isso. E mudar para me agradar,
também não é muito isso. É mais os meus problemas. Eu estou com problemas. Eu quero mudar. Mudar a área tal. Mudar a situação tal. Então elas canalizam a cabeça delas, fala mudança. Na cabeça delas, mudança está mudar coisas, mudar situações, mudar lugares, mudar problemas. Não está na cabeça de muita gente mudar ela mudar. E é isso que muita gente vai perdendo tempo, vai perdendo oportunidade de ter a sua vida mudada, porque a vida muda, gente. A vida do lado de fora, as áreas da vida mudam, mas não mudam enquanto não muda dentro. Mas muda fora sim. A gente não está fazendo aqui uma pregação contra a mudança fora. Não é isso, não tem nada a ver. Não é isso. Nós estamos dizendo que Deus ele muda também. Mas é a nossa mudança. Até porque muitas mudanças elas ocorrem com as decisões que nós tomamos. Com os pensamentos que nós temos. Com as escolhas que fazemos. E o que define os pensamentos, as escolhas que a gente faz? Não somos nós? Somos nós. Somos nós. Então, para que eu faça escolhas diferentes e melhores, de acordo com a vontade de Deus, para que eu tenha atitudes melhores, diferentes, eu vou precisar mudar. Porque se eu continuar o mesmo, eu vou fazer as mesmas escolhas. Então, a gente precisa ir na raiz. A gente precisa buscar essa mudança. Aí eu vou ler para vocês aqui, 1 Samuel 10, 6, diz assim, nesse momento, validando o que nós falamos, que é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor e a palavra que mudam. 1 Samuel 10, 6 diz, nesse momento em que o Espírito Santo veio sobre Saul, depois você lê o contexto, lê todo... Aliás, na próxima semana a gente vai falar só sobre mudança, então a gente vai ler mais. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. E você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Em algumas versões está, será transformado, mudado em um novo homem. Então está aqui, está bem claro, o Espírito Santo veio, o Espírito do Senhor vem, e o Espírito do Senhor me transforma. É Ele que me transforma numa pessoa diferente, num novo homem, numa nova criatura. Em Cristo somos novas criaturas. Na semana que vem nós vamos meditar em Romanos 12, lendo muitos versículos de Romanos 12, mas hoje eu leio para vocês Romanos 12, 1 e o 2, apenas o 1 e o 2. Diz assim, portanto, irmãos, Romanos 12, versículo 1 e 2, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Quer dizer, Jesus deu a vida por vocês. Entrega agora a tua vida para Ele. Tem tanta gente que fala, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento... Então, você não aguenta, eu sempre falo isso. Se você não aguenta mais essa vida, então, existe alguém que muda vidas, que muda pessoas, como ninguém. Existe alguém que transforma pessoas. Então, você não aguenta mais a sua vida depende da sua mudança. Não há vida que mude se a pessoa não mudar. Então, existe uma pessoa que muda pessoas. Existe uma pessoa que muda pessoas. Existe uma pessoa que muda pessoas. Existe uma pessoa que muda vidas através da mudança das pessoas. E essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é o Espírito Santo no interior de uma pessoa. Então, eu não aguento mais minha vida. Então, pega essa vida que você não aguenta mais, essa vida cheia de problemas, cheia de ansiedade, de altos e baixos, essa vida de tristeza, essa vida de amargura, e você pega ela a Cristo. Porque essa pessoa, Cristo, ele fez exatamente isso por você. Faz valer o que ele fez na cruz. Faz valer o que ele fez na cruz. Faz valer. É como a gente por muito tempo falou, é vida por vida. Faz valer. Faz valer. Entrega para a pessoa que muda pessoas, que é a pessoa que entregou a vida pela sua pessoa. Entrega para essa pessoa. Ele diz,
Entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício. Quer dizer, é um chamado a uma entrega. Assim como ele se entregou, se entrega para ele. Assim como eu me entreguei para você, se entrega para mim. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É a entrega. É a entrega. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Gente, se você quer agradar a Deus, quer mudar, quer ser diferente, ter uma nova vida, então o mundo não é padrão para a gente. A manada, a maioria está indo para cá. A maioria está vindo para lá, a maioria está indo para lá. Eu vou para onde? Eu vou para o Evangelho. Deixa eu ver o Evangelho. Eu não vou só porque muitos estão indo para cá ou muitos estão indo para lá. Eu vou para o Evangelho. Mas tem muita gente que faz isso. Lá na rua todo mundo faz isso. Lá no meu trabalho todo mundo. Mas e Cristo? E o Evangelho? Ele diz, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha só, deixe que Deus os transforme por uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então isso envolve arrependimento. Eu me arrependo de quem eu sou até hoje, de quem eu fui até hoje, e eu me entrego. Eu decido. Isso está ligado à decisão, à entrega, à prioridade.